Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e está começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. O podcast que vai mudar a hierarquia dos podcasts do mundo. Olá, meu nome é João, escrevo aqui pro Fórum Nerd. E olha, tenho que dar os créditos aos executivos da DC que implementaram sua filosofia de que um filme ruim é melhor do que filme nenhum. Eu sou o Luiz e eu só queria dizer uma coisa. A DC, que estava numa sequência tão boas de filme, veio para mostrar que vida de decenalta não é fácil. Olá, meu nome é Arthur, eu sou o grande decenato aqui do grupo e já vou avisando que provavelmente você é a única pessoa que vai ser gentil com esse filme, por assim dizer. Aqui quem fala é o Homem de Preto. Aqui quem fala é o Sam. E a única hierarquia que o The Rock mudou foi a de filmes ruins da DC. É exatamente como vocês perceberam, também tá na capa, né? A gente vai comentar Adão Negro, este novo lançamento da DC, o novo filme protagonizado pelo The Rock, né? O Dwayne Johnson, o ator mais famoso, mais carismático e mais bem pago de Hollywood atualmente, e que veio para mudar, talvez, a hierarquia dos filmes da DC. Deixa eu comentar o que achou do filme. O filme tá atualmente em cartaz nos cinemas, então, obviamente, vão ter spoilers, já deixando avisado. Então, se você não se importa com spoilers ou quer assistir o filme primeiro para não levar nenhum spoiler, então a gente recomenda que vocês façam isso e depois voltem para ouvir o podcast, por favor. Que vai começar depois da vinheta. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Bom, e antes de começar o episódio, de fato, são os recadinhos de sempre que a gente dá aqui, para vocês seguirem o Fórum Nerd nas redes sociais, que é Fórum Nerd no Instagram, Fórum Nerd no Facebook e no nosso Twitter é @nerd_fórum. A gente vive postando conteúdos exclusivos lá, muito legais, divulgando nossos textos também, os podcasts e tudo mais. Além de muito conteúdo exclusivo, listas, indicações de filmes, séries, algumas notícias, então tá sendo um conteúdo bem legal. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, a gente tá tentando fazer o canal crescer, dar uma bombadinha nele, seria bem interessante. E também acesse o nosso site Fórum Nerd, para quem não sabe, a gente produz, tem um site e produz textos, críticas, notícias, matérias especiais todos os dias. Inclusive tem já a crítica do texto de Adão Negro, que tá aqui fixado no post para quem quiser ler, apoiarem a gente, né? A gente também tem toda uma parceria com a UOL. Se vocês clicarem no link também no post, se inscreverem, assinarem um serviço da UOL, para quem não sabe, a UOL tem um serviço próprio deles, que dá vários benefícios, dá um desconto, acho que é um mês grátis do HBO Max, aí dá um desconto, vários filmes, várias coisas disponíveis lá, então deem uma olhada e, se possível, assinem pelo nosso link e a gente ganha uma comissãozinha. Já começando o papo sobre Adão Negro, é um filme que está há muito tempo em desenvolvimento, 15 ou 17 anos que o The Rock foi anunciado como Adão Negro, ia ser inicialmente do filme Shazam, na época nem tinha essa onda de filmes de heróis, o The Rock ele era um cara que era só famoso na luta que ele fazia, não era o UFC, era WWE, se não me engano. Então, ele mal tinha uma carreira como ator e produtor que ele tem hoje. E o Adão Negro era um personagem que ele escolheu a dedo, é um personagem que aparentemente ele sempre gostou muito, então esse é um projeto da vida dele, um projeto dos sonhos que ele sempre teve. E na época ele ia ser o Adão Negro no filme do Shazam, que estavam tentando a todo custo fazer, só que nunca acabou saindo do papel, até que se não me engano, em 2017, eles começaram a fazer o filme Shazam, né? O filme foi de fato pra frente, com o The Rock apenas produzindo, né? Ele não estava participando, ele não apareceu do filme, né? Ele tá só como produtor executivo, ajudando nas decisões, mas não de fato não aparecendo no filme. E ele escolheu, né? Ele optou em fazer um filme solo do personagem, que pra quem não sabe é o grande inimigo do Shazam, um personagem que está há muito tempo nos quadrinhos da DC e sempre teve vários cantos, né? Ele começou como um inimigo do Shazam, mas ele evoluiu para uma espécie de anti-herói / vilão / figura central assim do universo DC, já protagonizou algumas sagas, já
fez parte de várias equipes, tanto de vilões quanto de heróis da DC. Até da Liga da Justiça ele participou recentemente. Então é um personagem bem importante no universo DC, que agora, finalmente, em 2022, ganhou um filme dirigido pelo Jaume Collet-Serra, né? Um diretor que é mais ou menos, né, pra ser honesto, um diretor que fez filmes interessantes de terror, como A Órfã, Casa de Cera, acho que é Águas Rasas, é um filme de tubarão, mas também é um cara que tem um histórico de fazer vários filmes genéricos, como aqueles filmes do Liam Neeson de ação que algumas pessoas gostam, mas são sempre muito esquecíveis. Ele fez aquele Jungle Cruise com o The Rock, né, por causa desse filme que o The Rock escolheu ele para dirigir esse filme, do Adão Negro. Então é um diretor mais ou menos assim, que tem coisas boas, mas no geral é uma escolha muito mais segura, né, do que uma aposta de fato interessante. E o Adão Negro, o filme em si, ele começa com todo um flashback contando a história de Kahndaq, que é um país fictício do universo DC, que se assemelha, né? Que é basicamente um país do Oriente Médio. No caso do filme, atualmente está dominado pela Intergang, um grupo de vilões do Superman que a gente vai comentar no futuro. E esse flashback mostra toda uma certa origem do Adão Negro, né? Que até então é um garoto que acaba se rebelando contra o governo ditatorial do país no passado, há 5.000 anos atrás, e ganha os poderes mágicos do Conselho de Magos e se torna o Adão Negro, né? Essa figura poderosa. E aí o filme corta para os dias de hoje, mostrando a situação do país, como continua, né, totalmente degradada, em ruínas e sendo tomada por esses déspotas, até que esse grupo de rebeldes acaba liberando o Adão Negro. E, bom, como vocês já viram, o filme acabou dividindo muita opinião. A gente mesmo tá aqui, tem gente que gostou, tem gente que odiou, tem gente que achou medíocre. Todo esse começo do filme do Adão Negro é um começo que eu vi muita gente que não gostou, que achou uma barriga, achou, né, os primeiros 15, 20 minutos até o Adão Negro de fato aparecer. De fato, é uma sequência meio estranha, meio até um pouco arrastada, né? O que vocês acharam dessa sequência? Assim, tipo, eu gostei que eles começaram explicando como era Kahndaq no passado, um pouco de background lá a respeito, envolvendo aquele metal eterno, envolvendo lá o garotinho lá e também como desenvolvendo lá uma lenda a respeito do Adão Negro. Mas eu tenho que dizer, tipo, eu acho legal o conceito da Intergang, tipo, pra quem não sabe, eles lá são um grupo de, como o Charlie falou, eles são um grupo lá de vilões do Superman, que, assim, eles recebem lá a tecnologia do próprio Darkseid para aterrorizar a Metrópole, só que aí eles estão em Kahndaq. Mas eu tenho que dizer, tipo, eu acho que talvez com exceção do irmão da Adriana Tomás, que eu até achei que ele meio engraçado, tipo, eu não sei se eu ligo muito pra própria Adriana Tomás, tipo, eu acho que eu só fiquei feliz que eles não forçaram ela como um interesse amoroso, mas eu acho que ninguém foi indo ver esse filme com vontade de ver ela e o filho dela, e sim pra ver o The Rock e os outros super-heróis que estariam no filme. Eu acho esse um ponto bem interessante, porque realmente lá o moleque, eu não lembro, né, o nome dele, o Super Skate lá, porque ele tem um skate mágico que ele consegue fugir de deuses e demônios com um skate. Mas nossa, muito não. E assim, desculpa te cortar, mas muito brega aquela cena dele batendo nos guardinha e os guardinhos indo atrás dele e nossa, deixando demais. Passar. Muito brega. No final do filme, ele surge com um skate do nada na multidão e não tem explicação nenhuma pra isso. Ele simplesmente é o objeto mágico dele. Por isso que eu digo, ele é o Super Skate. É o chorão da DC, né? É o chorão, isso. Ele fala skate, aí cai um raio e sumona um skate na frente dele. Quase Shazam. Não, pior que esse personagem, no futuro, assim, nos quadrinhos, ele existe e ele é tipo o Adão Negro Jr., né? Ele também tem poderes e tal. Aí, porra, se na sequência eles botarem ele com poderes e andando de skate, aí eu vou bater palma no cinema. Em vez do raio vai ser o skate, né? No uniforme. Não, desculpa, eu tenho que rir disso. Eu tenho que rir disso. Não, aí vai ter série derivada do skate, né? Tipo o Max, entendeu? Todo mundo vai querer assistir, fazer crítica. Vai ter a série do Amon. E olha que o verdadeiro o plot device do filme nem fica o skate, sim, ela tá o coroa do Sabak, que é um negócio que eu esqueci de mencionar. Nossa. E tipo... se a gente vai comentar, é outra coisa que vem do nada e não explicam nada e não serve pra nada, né?
Tipo, não, eu não vi dessa coisa. Tipo, como eu falei, tipo, é o grande plot device do filme. Eu entendi, no filme eu entendi que eles fizeram essa coroa com metal Eternium lá, que é um metal que eles usam pra energizar a coroa também, que funciona tipo como uma espécie de kryptonita pro próprio Adão Negro. Mas, assim, a respeito, eu meio que imaginei que muita gente iria detestar o garoto, o Amon, mas, pra ser sincero, eu não achei ele nada demais, tipo, eu não adorei o garoto, mas, tipo, eu também não fiquei pensando, eu também não ficava injuriado toda vez que eu via ele em cena, tipo, pra ser sincero, o único pensamento que, quando eu via lá o quarto dele, cheio de pôsteres e quadrinhos e bonecos da DC, e ele falando de super-heróis para Adão Negro, eu só ficava pensando, seria legal se ele e o Fred de Shazam fossem amigos. Não, é falar sobre isso, que o personagem é bem parecido com o Fred, né? Que ele, tipo, tenta... É um fã de super-heróis e que tenta ajudar o herói principal a ser mais, entendeu? Tipo, a falar a frase de efeito, a ver quais são os poderes. Então, achei Ele que foi tá lá bem... pra humanizar o The Rock, né? Essa é a verdade. Ele tá lá pra É. humanizar o Adão Negro. É isso que ele Não, que eu achei que foi muito parecido com o Fred, entendeu? Bem chupado do filme do Shazam. Eu não gostei muito. Só que um tem carisma, o outro não. Exatamente. Não, assim, esse moleque, ele não é. O personagem dele é interessante e tem cenas legais, assim. Só que eles focam muito nele, e, tipo, assim, até o terceiro ato eu até achei o personagem legal, mas depois, nossa, fica insuportável. A gente vai chegar, mas a cena dos zumbis, por exemplo. Nossa, que... Aquilo Nossa, lá, eu não acreditei nos meus olhos. não, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Mas esse núcleo todo, assim, Compararam com aquele menino de Homem de Ferro 3 que tá junto com o Tony Stark. sim, o loirinho, Sim, né? mas tipo, no filme rapaz aparece de só no ferro. primeiro ato, né? E bem pouco. E aqui ele aparece o filme todo, no caso, o Amon. Então foi, tipo, não, bem exagerado. Eu acho engraçado vocês terem falado do lance dos zumbis, tipo, porque é um negócio que eu não pude evitar de achar. E, tipo, na hora eu pensei, nossa, com certeza vai ter gente olhando pra essa cena aí dizendo que é um negócio extremamente tosco, mas, tipo, pra quem não sabe, Sim. eu fui o primeiro aqui do grupo que assistiu Adão Negro, vi na pré-estreia nos cinemas e foi bem legal, porque, tipo, por eu ser autista, eu tive meio que um privilégio no cinema, eles me deixaram ganhar um ingresso de graça e tudo, mas só que daí na cena dos zumbis, onde qualquer carinha lá de Kandak pode ser. Podia lá pegar um cano velho, bater e matar os zumbis. Eu fiquei pensando em dizer pro pessoal: olha, galera, tem uma cena em Adão Negro que lembra um pouco as cenas das crianças de Thor, Amor e Trovão, só que não é tão ruim quanto. Mas eu tive medo de contar isso pra vocês porque eu achei que vocês iam ficar muito assustados. Assim, realmente, você falando isso agora, bateu uma tristeza porque realmente é bem semelhante. E se Adão Negro é semelhante com alguma coisa de Thor 4, é realmente preocupante pro filme, né? Mas assim, a gente vai chegar nessa parte dos zumbis, que é uma cena lá no finalzinho do filme. Mas todo esse núcleo assim, humano da mãe lá do Amon, né? A Adriana, o irmão dela é engraçadinho até, talvez, mas todo esse núcleozinho é uma das piores coisas do filme. Assim, tipo, ele até tem ideias interessantes, mas o filme não desenvolve. O filme prefere ficar focando no The Rock fazendo pose e cara de sério que focar nisso. Então é uma das piores coisas, mas resumindo, eles acabam achando a coroa do Sabak, né, que é tipo um objeto milenar que a Intergang tá procurando há décadas, mas nunca encontrou, mas eles encontram, né, numa montanha. E nessa montanha eles acabam falando a palavra mágica, né, Shazam, e acabam liberando o Adão Negro que tava selado nela, né. E aí tem toda uma sequenciazinha, qualquer coisa do The Rock matando os caras da Intergang, né, acordando depois desse sono milenar, destruindo eles, sendo nocauteado e acordando no quarto do Amon. Pra não mentir, assim, que o filme é horroroso e tudo é ruim, eu gostei da piadinha do The Rock não saber o que é uma porta e sair quebrando as paredes e tal. Foi uma cena engraçada. Mas toda essa cena inicial, essa sequência inicial, né, que não é quase nada interessante, mas aí o filme já corta e já apresenta a Sociedade da Justiça da América, né, que é talvez um grande ponto alto do filme. O que vocês acham dela e desse grupo de heróis? Eu não diria que é o grande ponto alto do filme, eu diria que é o único ponto alto do filme, porque pra mim, assim, se você perguntar, tipo, Luiz, o que você gostou do filme? Só da Sociedade da Justiça, porque, meu Deus, cara, desde quando
foram lançados trailers e tal, quem acompanha o site sabe que eu nunca tive aquela expectativa lá no alto e tal. Acompanho, mas faz parte da nossa jornada acompanhar para fazer a cobertura. Não lembro exatamente com quantos minutos, sei lá, vamos dizer meia hora, né? Ali através da Amanda Waller, que a gente é apresentado a eles, e pra mim o filme começa. O filme tem 1h57, alguma coisa parecida com isso. 2 horas e 5 minutos. Contando com os créditos, né? Eu acho que sim. Então a gente, quando a Sociedade da Justiça é apresentada, eu falei, ok, o filme começou, porque eu tava quase, tipo, puta que merda, cara, eu deveria ter feito qualquer outra coisa da minha vida do que ter vindo ver esse filme. Eu tava, tipo, odiando muito todo esse começo que vocês comentaram, e quando eles entram, o filme dá aquele acréscimo de qualidade, de interesse pra mim. Então eu gostei bastante, né? E vocês, o que vocês acharam? Depois a gente comenta um pouquinho mais dos heróis, né, que são apresentados também, que acabam estreando aí no universo estendido da DC. Olha, eu já vou logo dizendo, eu amei a Sociedade da Justiça no filme, eu concordo que... Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que eles foram as melhores coisas aqui do filme, principalmente o Gavião Negro e o Seu Destino. Tipo, eu até comprei uma action figure aqui do Seu Destino, que fica linda perto dos outros da minha coleção. E eu até tenho que dizer, quando eles anunciaram que o The Rock ia fazer um filme do Adão Negro solo, tipo... Eu achei estranho, mas eu meio que achei, talvez essa história funcione tipo como uma espécie de Anakin virando Darth Vader, com ele sendo o campeão do mago, mas aí sucumbido ao mal e virando esse grande vilão que o Shazam iria enfrentar no futuro. Mas o meu interesse mesmo para esse filme só começou a surgir depois que eles anunciaram lá o Gavião Negro e a Sociedade da Justiça. Ficou ainda melhor depois que eles colocaram lá o Seu Destino, que é um personagem que é um fan favorite lá dos fãs da DC, tipo, o grande mago supremo do universo DC, que foi muito bem escalado, muito bem interpretado pelo Pierce Brosnan, o E007, que entrega também as melhores cenas do filme, que ele até faz uma referência à pose de vitória deles, o pai Taon, lá do Injustice 2, tipo, e eu não vou mentir, eu realmente quero ver, eu realmente adoraria ver mais desses personagens do futuro. Tipo, eu adoraria ver, tipo, sei lá, um novo filme que desenvolvesse melhor a Ciclone e os Maga-Átomo, tipo, porque, tipo, eu achei os personagens, assim, carismáticos, mas só isso, porque eles não tiveram muito o que fazer no filme. Mas eu também acho que uma prequel na Segunda Guerra Mundial, com o Gavião Negro, ou o Senhor Destino, e outros membros da Sociedade da Justiça, tipo, a mãe da Canário Negro da June Smollett, ou o Pantera, ou o Lanterna Verde Alan Scott, ou o Flash de Garrett, eu ia amar ver isso. Eu acho que foi uma pena, porque eles mataram o melhor personagem do filme. A melhor coisa do filme, que era o Senhor Destino, foi lá, mataram ele, ó. Foi mal, quem não viu aí, tomou spoiler do filme. A gente falou que ia ter spoiler, né? Cara, falaram, mataram, mas não é nada tão triste assim, e nem parece que é uma morte tão definitiva assim, sei lá. Pra mim não ficou a sensação de que foi o fim. Parece que o The Rock confirmou recentemente aí, inclusive, que o personagem vai voltar, então que essa morte não é definitiva também. A única pessoa importante que morre no filme nem morreu, então pra você ver como são as então, consequências do filme. Pessoas levam tiros, pessoas caem em prédio em cima, mas não. Todo mundo sai liso. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. já vou lançar uma polêmica aqui, mas esse filme, ele é o filme, acho que um dos filmes mais MCU, mais Marvel, assim, da DC, porque é exatamente isso, o cara morre, mas aí, tipo, no próximo filme ele vai voltar, né? Tipo, ou seja, sem qualquer peso a morte dele. Eu achei isso também na dinâmica das piadas, porque eles ficam Sim. explicando as piadas. Oi, você não conhece uma porta? Ah, e não, foi sarcasmo, sim, então. isso foi sarcasmo, toda hora. Foi sarcasmo? Ah, foi sarcasmo. Pô, cara, a gente já entendeu que o Adão Negro faz sarcasmo. Precisa explicar toda vez. Não, e também o Esmaga-Átomo, eu achei um pouco parecido com o Homem-Aranha do Tom Holland em Guerra Civil. O Esmaga-Átomo, ele é o emoji do chorando, né? Do carinha chorando, é o filme inteiro a carinha chorando. Assim, né?
Eu achei, sinceramente, um porre. Eu achei meio insuportável. Também o ator no Sentinela não tem carisma nenhum. O cara também não atua bem, então ajuda muito o personagem, né? Porque não importei nada com ele. Pior que eu gostei, até achei o personagemzinho legalzinho, algumas piadinhas funcionaram, mas, sei lá, podia ter algo mais do que isso, né? E ele comendo frango frito de Kandak foi tão aleatório que eu admito que eu dei uma Não, e risadinha. o Doutor Destino desaparecendo com um balde, tipo, precisava daquilo mesmo, naquela piadinha. Caralho, Pegou pra ele o balde. É. Aonde foi o balde? Eu quero um spin-off do balde agora. Não, eu ouvi dizer lá que o frango lá, o frango de Kandak é tão bom que até os próprios lords da ordem precisavam provar. E por isso o Senhor Destino mandou lá pra eles. Exatamente, agora eu quero uma série derivada explicando aonde foi parar o balde de frango de Kandak, do Smagathon. É isso que eu quero agora. Não, eu acho que mais uma coisa que eu queria falar sobre a Sociedade da Justiça, tipo, eu lembro que tinha gente preocupada porque como The Rock é um grande astro que vive exigindo estrelismo nos filmes dele, que geral achou que ele ia tipo, humilhar a Sociedade da Justiça nas cenas de luta. Mas, na minha opinião, pelo menos do jeito como eu vi, eu não achei que ninguém humilhou ninguém nas cenas de lutas, que inclusive eu achei são muito boas também. Eu achei que foi um negócio meio equilibrado, inclusive eu vi que eles deixaram sim a Sociedade da Justiça brilhar também. Então, a Sociedade da Justiça, assim, realmente concordo que isso é a melhor coisa do filme. Eu gostei de todos os personagens, embora muitos sejam mal aproveitados ou não tem muito desenvolvimento, tipo a Ciclone, por exemplo. Sim, eu gostei do visual, eu gostei de como eles fizeram os poderes dela, mas, porra, foi meio irritante que as 3 vezes que ela usa o poder dela é filmado e editado da mesma forma. É ela girando, Isso assim, vento, aí mostra um shot de câmera lenta dela girando e tacando os negócios. Aí depois de novo, ela voando assim, câmera lenta, dela Nossa, e haja girando. câmera lenta, hein? Nossa, isso aí também é o Zack Você Snyder. Né? comentou, você começou falando da direção, cara, esse filme parece dirigido pelo Zack Snyder. Se Parece você mesmo. falar pra alguém, é um filme do Zack Snyder, a pessoa acredita. E vocês estão É. comentando, vocês comentando, né, do Senhor Destino que morreu, mas não morreu, não sei o quê. E aí vocês pensando, pô, parece um filme da Marvel e tal. E eu tava aqui justamente pensando o quanto esse filme me lembrou Batman vs Superman. Nossa, Batman vs Superman? No pior, tipo, jeito possível, assim, tipo, uma morte que você sabe que não tem peso nenhum, porque você sabe que no filme seguinte ele vai voltar, né? O filme apresentando, tipo, um embate entre, embora o Adão Negro não seja um herói, mas, tipo, Batman vs Superman no pior sentido possível, assim, sabe? O mau aproveitamento de alguns e realmente, assim, eu acho que a DC parece que tinha dado esse passo, assim, de ter se livrado do snyderismo no DCU, assim, DCU e tal, e do nada eu tive a sensação de que, tipo, a gente voltou, porque pra mim, é claro, é o mesmo nível de um filme do Snyder. Eu ainda acho um pouquinho maior que o filme do Snyder, mas concordo, assim. Tanto é que um dos maiores problemas com a sociedade é uma coisa que a Marvel e a DC vão enfrentar, né? Tipo, a Marvel vai ser isso, quando surgiu os X-Men, porra, como é que eles vão explicar? Os X-Men estavam coçando saco durante todos os filmes dos Vingadores, o Thanos e tal, e aqui é a mesma coisa. Eles querem dizer que a sociedade sempre existiu. Tá, então, tipo, o que eles estavam fazendo quando teve o ataque lá de Metrópolis? Quando teve o ataque lá da Liga da Justiça, lá do Snyder? Tipo, eles estavam lá, o Gavião Negro tava coçando o saco, tava tomando uma cervejinha, não quis levantar da cama? Isso eu acho que eu consigo mais ou menos explicar, porque pra quem não sabe, teve lá uns quadrinhos, tá aí com o filme, e daí na edição do Seu Destino eles explicam que a Sociedade da Justiça passou vários anos separados e tudo. Não, então, o filme ele mostra isso, né? Tanto é que teve, enquanto todo mundo gritou, berrou quando apareceu o Henry Cavill, o meu momento de gritar e berrar foi quando apareceu o Smagathon, tava conversando no celular com o mestre dele, né? O professor, pai, sei lá o que é dele, que é interpretado pelo Henry Winkler. É, o tio, que é interpretado pelo ator Henry Winkler, que é um ator sensacional, fez Barry, fez alguns filmes do Wes Anderson, um ator maravilhoso. E ele aparece rapidinho, que ele é o Smagathon original. E lá eles deixam entender, né, que eles eram uma equipe antes, né, no passado, e eles deixaram, né, de ser uma equipe, né. E agora o Senhor Destino e o Gavião Negro, que são os veteranos, tem que recrutar os novatos, né, que é o Smagathon e a Ciclone. Mas mesmo assim, tipo, sugere esse problema que eu falei. Não, algo que eu também sobre a Sociedade da Justiça que eu não gostei foi também um vídeo de filme de super-herói.
é fazer toda a equipe ser militarizada. Tipo, Vingadores tem que ter a ajuda da SHIELD. Agora aqui a sociedade tem que ter, né, o apoio da Amanda Waller. E, tipo, eu só li a Sociedade da Justiça, os quadrinhos, eu só li a fase do Geoff Jones. Tipo, dava pra equipe não precisar disso, sabe? De apoio do governo, essas coisas. Porque dava pra dar uma diferenciada, ser mais clássico, com trajes mais galhofas e tudo mais. Então achei que foi, tipo, algo que deixou mais genérico ainda. Ficou com um tom de Esquadrão Suicida, ela convocando cada um. E eu acho que esse também entra naquele ponto que, pra quem é fã da DC, muito se discute sobre o universo compartilhado, existe, não existe. E eu acho que a presença da Amanda Waller, a presença da Jennifer Holland no filme, né, que faz uma curta aparição também. A mulher mais sortuda do mundo. Eu acho que isso entra muito, porque eles tentam inserir, tipo, como se fosse uma prova. Não, a gente tá, tipo, avançando com o nosso universo compartilhado, avançando, e a gente acaba entrando nesses. Não é um problema, porque isso não afeta em nada o filme, mas deixa de... Algumas coisas, tipo, dá pra você ter essa semelhança. Tipo, ok, a Amanda Waller controla a Força Tarefa X e controla a Sociedade da Justiça e, sei lá, ela controla mais alguma coisa? Não sei. Ela fica tendo essas participações pra... Parece que o estúdio o tempo inteiro fica falando, não, pessoal, ó, acompanhe que o universo compartilhado ainda existe. Então eu tenho essa sensação sempre quando vejo, assim. Pra se colocar, pra ser tipo um Fury, né? Um papel que conecta os filmes, né? Que tá sempre presente em pontas casuais. Exatamente. Então, assim, isso é interessante e eu não acho que a participação das duas personagens são ruins, mas eu concordo com o que o Sam e o João falaram, porque, cara, o Gavião Negro, né? O cara é rico, eles têm todo um aparato, né, eles eram uma equipe de super-heróis e tal, ele tem uma tecnologia, então ele podia facilmente, sabe, tipo, ver uma manchete do Adão Negro, de Kandak e tal, e decidir pelar, né? Eles não precisavam da Amanda Waller. A Amanda Waller podia aparecer só de outra forma, né? Só naquela cena da prisão e na pós-crédito, né? Não precisava dela avisando a sociedade. Depois disso, né? A sociedade, eles vão pra Kandak, aí tem todo o quebra-pau com o Adão Negro, tem a cena maravilhosa, que eu acho que talvez é a melhor cena do filme, que é a homenagem aos filmes de western do Sergio Leone. Assim, essa cena me deu uma esperança que esse filme ele ia ser alguma coisa mais que genérico, né? Que tem cara, está com a trilha do Ennio Morricone, sabe? Aquela trilha clássica dos filmes de faroeste, tem toda aquela cena do The Rock olhando e o cara, a câmera no coldre, o cara segurando a arma, preparando pra sacar e tudo mais. Eu acho que essa é a minha cena favorita do filme. E depois tem todo o quebra-pau com a sociedade, que também é legal. As cenas de ação até que elas são boas. Aquela Sim. lá que fica em câmera lenta lá, quando ele sai da caverna, eu achei ela legalzinha, tipo... Não é um lixo o filme, realmente, ele não é um filme tão horrendo assim, mas ele não se salva, tipo... Me lembrou muito do clima do Homem de Aço, de que a cidade era de papelão, foda-se, vou destruir ela inteira que não tem problema nenhum. Aquele mesmo Sim. clima do Zod, do Superman se batendo pela cidade inteira. Tinha umas cenas lá que eu falava, cara, só nessa aí morreu uns 1000. Uma hora que é uma nave numa feirinha. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu acho que nesse ponto eu vou ter que defender o Homem de Aço. Porque eu acho que funciona melhor a destruição, assim, em prol de um motivo, a destruição em Metrópolis. Você sabe que ali teria uma causa no filme seguinte, que gera todo aquele desconforto do Bat-Affleck com aquilo. Nessa aqui, não, assim, ele mostra... Beleza, eu acho que ele... Bat-Affleck é foda, né? Ele... É só Batman, porra. Não, é pra diferenciar. Nesse filme, assim, uma coisa que eu acho que eles estabelecem bem é que a população da cidade deles, ok, eu entendo eles gostarem, eles terem o Adão Negro como o herói deles, isso eu achei bem trabalhado, achei legal, né, mas essa questão que o João falou é totalmente verdade, assim, tipo, a destruição, tipo, porra, você parar pra contar ali em Metrópolis, que no Batman vs Superman isso foi explorado, eles mataram e destruíram tanto ou mais quanto foi no Homem de Aço, então, tipo, e não teve, tipo, peso nenhum, não pareceu em nenhum momento que eles discutiriam até, ok, beleza, a Sociedade da Justiça vai ter que pedir isso, mas pra mim isso ficou bem, bem genérico. Foi um dos pontos que me incomodou muito. Isso leva uma das cenas mais, não sei se legais, mas subaproveitadas do filme, que é aquela cena em que a sociedade tá falando com a população, e eles falam, né, tipo, vocês, né, os americanos, vocês nunca se importaram com a gente, vocês nunca vieram salvar aqui, a gente não confia em vocês, não sei o quê.
que é uma parada verdade pra caramba, né? Você vê o país tomado pela Intergang há, acho que é 50 anos, sei lá quanto tempo é, né, ninguém nunca fez nada. Então é uma parte interessante, mas é aquilo, eles só. É só o pezinho na água, sabe? É por isso que eu falo que esse filme parece muito uma produção da Marvel, porque eles não trabalham isso direito, tá ligado? Eles citam, é legal e tal, mas eles não se aprofundam, né? Pô, e até justifica o Adão Negro ser o campeão de Kandak, ser o herói de Kandak. Por isso que o menino lá, o skatista, ele é fã do herói, mas na hora que ele viu o Adão Negro, ele pensa, pô, esse é um cara de Kandak, é um herói de Kandak, um cara que vai ajudar a gente, não sei o quê. Então, ela é interessante, mas, de novo, os caras não se aprofundam. Americano é filho da mãe mesmo, tipo, como você acabou de falar, eles não fazem nada pra ajudar o pessoal desse estado de Kandak lá, mas eles mandam um monte de super vilões pra um país da América Latina pra liberar uma estrela do mar gigante e atacar um monte de gente inocente. Então, assim, o Esquadrão Suicida é outro filme que meio que toca nisso e faz infinitamente 400 mil vezes melhor. Né? Consegue desenvolver muito mais toda essa temática. Mas aí tem tudo o quebra-pau e tal. E aí tem o que eu acho que é a pior coisa desse filme, disparado, que é o vilão, que é o Sabak, como é? Ismael, acho que é o nome dele. Ou o Emael, sei lá qual é o nome dele. Que assim, cara, quando ele apareceu assim, eu tenho uma dúvida que eu não entendi, porque ele é o descendente lá do rei déspota tirano lá que matou o filho do Adão Negro e tudo mais. E ele é o líder da Intergang, é isso mesmo? Só que, tipo, como é que eles não sabem que esse cara, teoricamente, ele é, tipo, o rei de Kandak? Então, como é que o pessoal lá da Adriana e tudo mais não sabiam que ele era o líder da Intergang e estavam confiando nele, como se ele fosse um deles? Eu, real, não entendi essa parte. Eu acho que é porque nada é bem explorado nesse filme, como você disse. Então isso é algo que também não foi bem explorado. Tipo, eu nem vi vindo e, sinceramente, quando eu vi que ele era um vilão, fiquei zero surpreso. Putz, o filme vai durar mais ainda, cara. Ele tem 3 falas no filme também. O personagem é um grande nada. Olha, até eu que gostei do filme, eu tenho que admitir que, assim, o vilão de fato é o ponto mais fraco do filme. Inclusive, eu acho que ele provavelmente deve ser o vilão mais genérico dentro desse universo compartilhado da DC, o DCU. Porque, tipo, se você comparar, apesar assim, de algumas opiniões fortes que as pessoas têm sobre esse universo geral, alguns filmes tiveram vilões bons sim, tipo, o Zod é um bom vilão, o Máscara Negra de Aves de Rapina foi um bom vilão, a Amanda Waller, da Viola Davis, também na minha opinião, a melhor vilã desse universo aí. Mas, tipo, quando eu olho pro Ismael Sabak, primeiro, pra começar, que eu já não gosto muito da figura do bicho ruim. Tipo, eu até chego. Porque eu meio que tenho alguns ensinamentos religiosos, embora eu não seja tão extremista assim, mas, tipo, eu chego a me incomodar quando eu escuto a palavra demônio com muita frequência. Mas, assim, quando eu olho pro Sabak, eu vejo ele em comparação com os outros vilões da DC, eu não consigo pensar em nada que faça ele se destacar. E o que é engraçado é que esse ator também fez o Jafar lá do live action do Aladdin, que foi saindo em 2019, que é outro filme que eu gosto, inclusive. E citando aqui o querido Dr. Doofenshmirtz, de Phineas e Ferb, se eu ganhasse 1 centavo a cada vez que esse ator interpretasse um vilão ruim em um filme que eu gosto, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é estranho que aconteceu 2 vezes. Esse ator é ruim mesmo e o vilão é péssimo, assim. Cara, é tão estranho. E esse filme tem um problema muito forte de edição, assim, que a edição desse filme é horrível. Enquanto os efeitos, assim, não são ruins, a edição cara, é muito corte, é muito mal feito. E o ritmo é tão acelerado. Pô, cara, tem uma cena lá que o Emael vai pro inferno e aí ele tem uns demônios e eu fiquei tipo, caralho, e essa cena acontece assim, do nada, pronto. Ele bota a coroa, né, vira, e aí tem essa reunião com os demônios, inclusive tem um demônio que na hora que ele apareceu, eu pensei que era o Trigon, né, que é um vilão dos Titãs, mas não é só um vilão genérico, um demonião. E aí, tipo, ele vira o demônio, porque, caralho, como esse filme é caótico, tipo, ele vai pro inferno e tal, isso acontece rápido, já sai do inferno, então você vê que a edição também, a sequência também, aí sim o CGI é horrível. E o vilão em si, o Sabak, o design dele não é tão ruim, mas tá até bem parecido com os quadrinhos, mas o CGI dele eu achei que é o único personagem, assim, que o CGI é bem ruim. Então, e esse filme, ele acontece uma coisa que eu
particularmente achei que isso nunca ia acontecer. Ele apresentou um vilão que fosse pior do que a magia do primeiro Esquadrão Suicida. Nossa. Porque ele realmente... É mesmo nível. Não, mesmo nível não, ele é pior. Ele é pior, Não, assim. é verdade, Porque ele ainda é a pior que a magia, magia. porque a magia, ela ainda tinha, apesar da sexualização e tal, mas ela ainda tinha um visual legal, criativo. Antes aquela dela cena... virar uma bailarina, é legal. Aí o ficar visual. dançando, né? Aquilo foi mais estranho do que o Sabaki, mas ok. Não, porque a magia aquela é cena, melhor. a primeira vez que ela aparece no Esquadrão Suicida, não ela em formato de Juni Moon, acho que esse é o nome dela, em formato de magia, que aparece uma mão, aí tem dá uma girada, assim, ela aparece, puta, aquilo é bem criativo, é bem legal. E esse, não tem nada que eu fale assim, nossa, esse vilão. É aquela velha coisa de você assistir o filme e no final você fala, puta, como que era o nome daquele cara lá mesmo, não sei o quê. Nem o nome, eu sei que é Sabaki porque vocês estão falando. Verdade. Eu não lembro de nada. A magia ela é desenvolvida desde o começo do Esquadrão Suicida. Parece que o Sabaki aparece assim nos últimos 10 minutos de filme, faz uma baguncinha ali e já perde. Não dá Exatamente. tempo de digerir nada no filme. Que nem você disse, ele desce pro inferno, você mal vê o inferno, já subiu de novo e já é um demônio. Cara, você não processa nada, você não se conecta com nenhum personagem, você não dá tempo de respirar em nenhuma cena. Realmente, a edição apressa tudo. Parece que o o Adão Negro ficou 10 minutos lá naquele caixão de água e já saiu. Nossa. Então, tipo, a gente tudo ia assim, falar disso, né? eu achei que o filme tinha acabado aquela hora. Eu fiquei, ufa, acabou o filme. Só depois ele vai acordar aí num filme aleatório com a Amanda Waller pedindo pra ele resolver alguma coisa, mas não, continuou. Não, e assim, duas coisas. Primeiro, eu estou impressionado que o Bruce lembrou que o nome da magia é Junimon. Parabéns. Segundo, que o... Cara, eu sempre falei que aqui é cultura e informação. Eu venho pra trazer isso pros meus fãs, cara. Desculpa. Você é o hater, Charlie, perdão. É cultura de coisas ruins, né? Porque Esquadrão Suicida Não também tenho culpa. Esse filme faz parte do universo. Não tenho culpa. Culpe David Ayer. Não fala esse nome aqui não, por favor. E assim, o Sabaki eu acho que ele só não é pior que realmente que o Coringa do Jared Leto, porque, né, o Coringa do Jared Leto é algo ofensivo. O Sabaki é só ruim. E eu acho pior. Não, mas é que tá, Não. o Coringa o ruim do Coringa do Jared Leto é que ele nem sequer é o vilão do filme, ele só tá lá por tá. Exatamente. Daí também, cara, todo o visual, a atuação do Leto que fica caminhando, fica latindo, sei lá, cara, eu não quero falar sobre isso. Adão Negro, Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Mas realmente, e aí, o João citou assim, cara, aquela cena assim, do Adão Negro na prisão da Amanda Waller, aquilo podia cortar facilmente, né? Podia não existir aquela cena do filme, que eu acho que ia ser melhor pra todo mundo. Não, mas foi pra criar drama, não? Porque, tipo, o Adão Negro lá tá preso, os heróis vão tentar lutar contra Kadak, e claramente o único capaz de derrotar o Sabaki é o Adão Negro, né? Então precisa criar um drama, tipo, ele vai conseguir fugir ou não. É mesmo sendo previsível, mas é um vício narrativo. Assim. Olha, mas pior que eu gosto do conceito daquela cena da prisão, não porque aparece Não, lá você só gosta porque aparece a Harcourt, né? Só por E causa aí, disso. rapidão, uma coisa, que nem importa muito, por que a Rakoshi tá com uma jaqueta, tipo, do Matrix? Tudo de preto, PVC, achei meio estranho. Cara, é porque é que o visual dos quadrinhos dela é assim, né? Eu acho que o primeiro visual dela é assim. Aparecer 2 quadrinhos, Esquadrão Suicida. Não, agora eu posso me explicar? Tipo, agora que já falando deusa, da mulher mais sortuda do mundo? Pode. Olha, Pode falar. tudo bem, vocês podem até falar que a cena em si é descartável, mas é meio que eu gosto do conceito daquela prisão, onde eles mandam o Adão Negro. Lá eles devem deixar os vilões mais poderosos do universo da DC, que eu acho que até que o DCU, eu acho que ele chegou a um ponto que lembra um pouco aquele universo animado da DC, que ele simplesmente introduziu um personagem do nada no próximo filme, e tem lá aquelas telas que algumas eram maiores que as outras. Inclusive, eu tenho um headcanon de que um dos detentos que estavam naquela prisão podia ser o próprio Mongol, aquele vilão do Superman. Assim, esse lance da prisão, assim, não serve pra nada. Pra mim, podia não ter. Talvez o James Gunn, né, quem sabe que o James Gunn ele tá trabalhando esse núcleo da Amanda Waller, do Esquadrão Suicida, das prisões.
ele talvez vai mexer nisso no futuro. Vai ter a série lá da Amanda Waller pro HBO Max e tudo mais. Então a gente não sabe, mas no geral eu achei essa prisão bem assim, bem descartável, sabe? Podia não ter. Isso foi legal, eu acho, porque, tipo, a Amanda Hacoste falou, ou a Amanda, que a Hacoste falou que os deuses nos criaram, mas a gente que tem que acabar enterrando eles. Tipo, o conceito da prisão é isso. Então eu achei que sobre essa frase foi legal, mas o filme também não desenvolve muito, aparece do nada e também sai do nada. Como tudo no filme é mal desenvolvido e deixa as palavras. Então, é que é tão apressado que parece até desnecessário, tipo, eu vou admitir, eu cheguei na sessão atrasado, eu perdi todo o prequel lá de Kandak, e olha, nenhum momento no filme isso fez uma diferença pra mim, onde eu pensei, putz, perdi 10 minutos aqui de filme e me fudi, não entendi a história agora. Não. Ou seja, você é um sortudo, João, porque você teve 10 minutos a menos de sofrimento. Pô, podia ter chegado uns 30 minutos depois. Exato. Eles não ia perder nada. E você ia chegar na parte mais interessante do filme. Não, e agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Tirando o João, que não viu essa parte, o começo do filme, ele deixa entender que o Adão Negro é a criança, né? A de Kandak e tudo mais. E eu acho que nessa parte da prisão que revela que, na realidade, né, que a criança que começa toda aquela rebelião dos escravos pra lutar com o rei, não sei o quê, eles deixam entender isso. Mostra ele falando com o pai, tal, não mostra o rosto do pai. E aí, no final, né, acho que nessa cena revela que, na realidade, o Adão Negro não é a criança, que a criança morreu. E aí que o pai dessa criança, na realidade, ele é o Adão Negro, né? Tipo, ele que ganha os poderes e tudo mais. E, cara, vocês viram vocês ficaram surpreendidos com isso? Porque eu lembro que eu vi assim... Eu achei muito parecido com o plot do Bane em Cavaleiro das Trevas Ressurge, porque, tipo, o filme deixa entender que a criança que fugiu da prisão lá era a Talia al Ghul. Então, tipo, já usaram esse plot de a criança escolhida ser o vilão, mas não é de verdade, em um filme da DC. Então é mais uma coincidência, ou realmente falta de atenção dos roteiristas de usarem um plot que já foi usado antes do filme da DC, tipo, dá pra acreditar. Olha, eu acho que talvez eu teria ficado surpreso se eu não conhecesse nada dos quadrinhos, mas porque esse lance de que o filho dele morreu, que ele acabou ficando com os poderes do mago pra ele, lembra um pouco a origem dele dos 952 na história do Shazam, mas só que obviamente não é tão sombrio quanto. Eles até deram uma aliviada e fizeram mais alterações pra funcionar lá com o contexto do filme. Assim, nos quadrinhos é o tio, né, dele que ganha os poderes. Mas a gente acha que é a criança, mas é o tio, né? Só que assim, essa cena é foda por 2 motivos. Um que você claramente no começo do filme, quando ele tá falando com o pai, embora não mostre o rosto, você vê que é o The Rock CGI, né? Usou anabolizante CGI pra ficar magro, não ficar tão grande. Inclusive, assim, o CGI do Sabaki e do The Rock magro são os piores do filme. Estranho. Dá pra ver a cabeça do The Rock num plot muito pequeno. É muito mal feito. E assim, é meio que foda, porque o trailer do Adão Negro começa, tipo, você, que o meu filho foi morto, e mostra literalmente a criança morrendo. Então, porra, eles entregaram o que era pra ser o plot twist do filme no trailer, né? Então aí é foda, né, Warner? Aí não ajuda. Então, pra que revelar? Exatamente, né? É que nem... eu vou fugir agora, mas que nem teve um filme esse ano de terror, que era tipo um Corra, assim, onde uma moça era convidada pra um jantar onde tinha um monte de rico que queria matar ela. E o plot twist do filme é que eles eram vampiros e os caras colocaram isso no trailer. Da Sony. Então, realmente o povo que tá fazendo trailer não tá sabendo fazer direito, né? Porque estão entregando os grandes twists do filme. Aí depois tem, né, toda a cena de luta com o Sabaki, que, assim, mais uma vez o Doutor Destino o Senhor Destino é o melhor personagem, né? Toda aquela cena com o reflexo do capacete dele, o jogo de câmera e tal, é bem legal. Talvez a cena mais da hora do filme. E o Senhor Destino morre, eles derrotam o Sabaki, e é isso, né? Todo esse finalzinho do filme é tão broxa quanto todo o filme no geral. Eu critiquei o filme praticamente tudo, mas além do Senhor Destino, cara, eu gostei bastante do Gavião Negro, assim, bem mais do que eu imaginei que eu gostaria. Assim, eu acho que ele ficou bem próximo do Senhor Destino, foi o personagem que eu mais gostei, mas o Gavião Negro tava bem próximo, assim, eu gostei, ele me passou, assim, ter um senso de justiça no qual eu acreditei, né, na primeira aparição dele nesse universo,
Já conhecia o personagem de outras mídias, mas no DCU é a primeira vez que ele aparece. Então, assim, ele me... Sei lá, pra mim ele co-protagoniza o filme junto com o Destino. Então eu achei bem legal, eu imaginei desde o começo, né? Já tava nítido que o Senhor Destino seria o melhor personagem, mas eu não imaginei que o Gavião Negro ficaria tão próximo. Então, assim, achei o Senhor Destino, sei lá, um personagem nota 8 no filme e o Gavião Negro nota 7,5, sabe? Pra mim, realmente foi bem próximo. Não, você dá nota pro personagem? Não, é só pro pessoal que tá ouvindo entender que eu gostei dos dois quase iguais, assim, sabe? Ah. O Gavião Negro eu também achei que escolheram bem o ator dele. Inclusive, por exemplo, assim, considerando que o personagem é branco nos quadrinhos, mas só que tem um negócio que não faz muito sentido. Mas isso não faz muito sentido, considerando que ele tem origens egípcias lá. E, assim, eu acho que... Outro motivo que eu acho que eu ia gostar bastante de ter um derivado desse personagem é que podia explorar outras coisas que não foram tocadas no filme. Porque, pra quem não sabe, ele é de uma raça alienígena chamada Tanagar. Ele também pode reencarnar e já passou várias... já teve várias vidas lá com o amor da vida dele, que é a Mulher Gavião. Assim, que até agora não foi apresentado no DCU, mas eu tô torcendo para que aconteça em breve. E eu já vou avisando que o meu fancast pra Sheyara já é a Kiki Palmer, que eu acho que ia ficar bem legal se fosse ela. E assim, sobre o Seu Destino, eu sei que vocês falam que é meio brega, mas sei lá, eu vou ficar bastante feliz se esse personagem voltar. Mas eu também vou ficar contente se fizerem um prequel dele com o Gavião Negro lá no passado também. Com o Parzo falando esse background do Gavião Negro, me faz pensar como esse filme perdeu tempo, assim, porque, tipo, eu acho que todo aquele primeiro terço poderia ser dedicado a desenvolver justamente como é o nome do grupo mesmo? A Sociedade da Justiça. A Sociedade da Justiça, porque ficou uma cara assim, a comparação é meio nada a ver, mas é tipo o filme do Sonic, tá ligado? Que tem o arco dos humanos e o arco do Sonic. E você só quer saber do arco do Sonic, e você não quer saber do arco dos humanos. E fica lá o Super Skate, fica lá a Superman também, que ela também é super foda, ela bate em zumbis com canos. Então, tipo, eu fiquei com essa sensação de, porra, poderia ter falado um pouco mais de cada personagem, porque foi aquela introdução típica Amanda Waller. A ventaninha lá, expertise em computadores. O Gavião Arqueiro, o Gavião Negro. O cara mais foda, o Seu Destino, ele um mago. Pô, essas introduções super genéricas, tá ligado? Eu queria alguma mais. Esmaga-átomo, você faz piadas. Grande de Pô, habilidade. Esmaga-átomo, me explica, ele só cresce mesmo ou ele também diminui? Não, ele só cresce mesmo. Ele não fica pequeno. Mas ele não precisa de nenhuma partícula especial pra fazer isso. É só um superpoder que ele tem naturalmente. Isso não ficou e claro assim, pra mim. Eu achei que uma hora ele ia ficar pequeno. Não, e ele tem uma maior relação com o Adão Negro, né? Ele meio que vira amigo do Adão Negro e tal. É um monte de coisa que o filme cagou, assim. Não vou falar disso não. Que E pra mim, eu não sei. Eu achei que o embate do Gavião Negro com o Adão Negro ficou um pouco uma hora maçante. Pra mim, na minha cabeça, parece que eles tretaram no filme umas 8 vezes. E toda hora era, você tem que ser mais bonzinho. Aí o Adão Negro, eu não serei, vou matar pessoas. Porra, caraca, velho, toda hora. E cada porrada que tinha entre os dois, quem sentia a dor era eu, porque eu pensava, puta que pariu, esse filme não acaba nunca, mano. Eu tava o tempo inteiro assim, parecia que eu que tava apanhando, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui o tempo inteiro? Cara, não... Eu preciso fazer um podcast de alguma coisa boa. Eu não aguento mais, eu fiz o de Senhor dos Anéis, horrível, aí eu fiz o de Adão Negro, horrível, então eu tô com medo de assistir as coisas. Tô com medo de não voltar pra a gente é o Senhor Destino, naquela cena que eles estão brigando, e ele só senta na cadeira e cruza os braços, né? E fica vendo os dois discutindo. Toda hora tinha um discurso, não sou herói, não, eu sou anti-herói, toda hora. Pra deixar claro, porque não pode fazer o The Rock ser vilão, né? Ele tem que ser... Não pode ser um pouco bom, mas toda hora tem um diálogo sobre ele ser herói, não ser herói. Tipo, eu tava chato já tava maçante, toda hora repetindo, moendo isso. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Eu acho que já passou da hora, eu queria que a gente começasse a falar a respeito da caracterização do The Rock como o Adão Negro,
Porque, tipo, eu já quero começar falando o seguinte. Porque, obviamente, eles não iam fazer o Dwayne Johnson como vilão do filme, apesar do Adão Negro ter sido criado originalmente como, assim, um vilão. Mas tudo bem, porque o personagem já teve as fases de anti-herói e eles quiseram trabalhar com isso. E tinha lá os envolvidos dizendo que o Dwayne Johnson vai interpretar um grande anti-herói, esse cara barra pesada aí, que não é que é diferentão dos outros heróis. Mas o problema é esse, eu não achei que... Assim, que o Adão Negro, o personagem, ele conseguiu se passar muito como um anti-herói. Pra mim, ele me passou que... Pra mim, ele me pareceu... Foi um herói que tem métodos diferentes. Mas aí vocês vão dizer... mas Arthur, anti-herói é exatamente isso. Mas escuta o que eu tenho a dizer. Tipo, na minha opinião, anti-heróis, eles são irresponsáveis e egoístas. Tipo, o Deadpool é um anti-herói. A Arlequina é uma anti-heroína. O Justiceiro é um anti-herói. O Pacificador é um anti-herói. Mas aí... O Adão Negro, ele não é irresponsável, ele não é egoísta. Aí a gente vê ele salvando pessoas várias vezes no filme. Tipo, a primeira coisa que ele faz quando ele sai do túmulo, ele salva logo a Adriana. E, tipo, tem até cena que depois que ele salva o menino, ele percebe, eu sou muito perigoso, eu não posso mais ficar aqui, senão mais pessoas vão se machucar. E ele se rende. O Adão Negro, nesse sentido, ele é bem assim mesmo. Eu acho que falta uma arrogância nele. Mas ele não é um cara, tipo, mal, sabe? Tanto é que ele é escolhido pra ser o Shazam, né? Pra pegar os poderes dos magos. Então, nesse sentido, eu acho que ele fica bom. O problema é que aqui, o The Rock não se esforça, né, cara? Ele faz as caras lá de mauzão e é só isso. E aí, tipo, o personagem acaba não se envolvendo. Aí toda hora que é pra ele mostrar arrogância, ele, tipo, só mostra ser um cara chato. Só isso. E também tem isso, o The Rock... foi uma coisa que eu assisti, que eu percebi logo de primeira quando eu vi o filme. Ele praticamente não faz a mesma cara o filme todo. E tipo, tudo bem, o Adão Negro também nunca foi um personagem muito expressivo, mas é um detalhe que eu achei meio engraçado, porque, por exemplo, se você vê o John Cena interpretando o Pacificador na série dele, você vê, ele é muito expressivo. Tipo, ele consegue mostrar, quando ele sorri, ele abre um sorrisão, quando ele tá com raiva, ele abre o... Ele mostra com raiva até chorar. O roteiro e a direção ajudam ele, né? O James Gunn escreve um roteiro infinitamente melhor. Tem a direção... Nossa, é até meio pecado você comparar isso, né? A direção do Pacificador. Olha o Charlie coerente, elogiando quem merece ser elogiado, com bom senso aí. Muito bem, Olha, Charlie. eu tô imaginando a felicidade do Parzi, porque em 2 minutos o Parzi citou James Gunn, o Pacificador e a Arlequina. Em 2 minutos, assim. Tipo, foi tipo do céu ao inferno, sabe? Tipo, tava no inferno, assim, desse filme chato de Adão Negro. Aí, tipo, em 2 minutos ele teve a oportunidade de falar, tipo, de todos os amores decenautas da vida dele, assim. Só faltou o Tubarão Rei aí, nossa, ia pro céu. É verdade. Daqui a 1 minuto ele cita. Cara, uma coisa que me deu a impressão também, eu concordo com o Parza, de que ele não pareceu um anti-herói, ele parece simplesmente um herói que é um troglodita que veio de outro tempo. Tem outra moralidade, outra ideia de como o mundo funciona. Ele não parece realmente que é mal. Desde o princípio, ele parece alguém bom que só está aprendendo a se adequar ao mundo. Então, tipo, eu esperava mais do Adão Negro e também do The Rock nesse sentido. Ficou bem com aquela cara de um herói enrustido, assim. Eles não tiveram coragem de fazer ele ser um anti-herói de verdade. Do Adão Negro eu esperava mais, eu concordo com vocês, mas do The Rock, assim, ele me entregou exatamente o que eu esperava, que era isso aí. Assim, eu não esperava que, tipo, que ele fosse conseguir ter uma atuação no mínimo convincente, porque o The Rock tá nível The Rock em qualquer filme que ele tá. Né? Eu, graças a Deus, nunca assisti tantos, assim, eu confesso que eu nunca vi muitos filmes com o The Rock, tirando o Adão Negro, eu devo ter visto, sei lá, uns 2 ou 3 e tal, mas todos os filmes que eu vi, assim, ele tá no mesmo nível, então, assim, não me surpreendeu negativamente, pelo contrário, foi exatamente o que eu esperava. Não, mas também, tipo, ele tá num projeto faz quase 10 anos, acho que mais de 10 anos, ele é um personagem, ele é fã, dava pra ele se esforçar mais, né, dava pra ele tentar trazer algo diferente do que ele já trouxe em outros filmes. No final, ele é a mesma coisa de sempre. Não, sim, tanto é que é foda porque ele escolheu o roteirista daquele Rampage que ele fez lá do gorilão gigante branco pra escrever o Adão Negro. Porra, cara, sabe? Qual é o cara mais genérico do mundo pra escrever o filme? Né? E o diretor também, o diretor
bem genérico. Então aí é foda, né? Ele foi colocando os amigos dele. Então, exatamente. Se o The Rock fosse um diretor que escolhesse um elenco, eu acho que eu não veria tão mal assim, mas eu acho que esse é o problema do The Rock ter escolhido a dedo o pessoal mais importante para montar o filme, em relação ao roteiro e direção. Porque, tipo, se você vê, depois que a DC chutou o Joss Whedon, graças a Deus, eles tentavam se reerguer chamando nomes melhores. Tipo, eles tiveram o James Wan, o David Sandberg, a Patty Jenkins, o Todd Phillips, que rendeu um monte de prêmios para ele, o Matt Reeves, recentemente, que entregou o excelente filme do Batman com o Robert Pattinson e tudo. E daí você me vem com o Jaume Colette Serra, que é um cara que tem um currículo para lá de mediano e tudo. Então, é claro que não dá para esperar grandes coisas disso. Porque, tipo, em relação a Adão Negro, como era um filme do The Rock, eu tava esperando mais um filme de ação divertido, que tivesse cenas de ação legais e personagens que eu iria curtir. E pelo menos foi isso que eu recebi. Eu nunca esperei um roteiro mirabolante ou uma direção impecável. Essa expectativa eu tive pra The Batman. O Adão Negro é um filme que, sabe, a gente só esperava cenas de ação fodas e os personagens da Sociedade da Justiça que fossem ter destaque. E o filme mais ou menos entrega isso, né? Aos trancos e barrancos, mas ele entrega. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Mas antes de falar da cena pós-crédito do filme, que foi o que acho que a internet inteira tá mais interessada nesse filme, é isso. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O filme termina com Adão Negro, né, virando com um novo uniforme, ele vira o soberano de Kandak, né, ele promete, tipo, proteger o país e tudo mais. Tem a cena que ele senta no trono e tudo mais, que nem nos quadrinhos. E o The Rock, ele usou muito a frase: a hierarquia do poder do universo DC vai mudar. Essa foi a grande frase de marketing no filme. Vocês acham que mudou alguma coisa? Mudou a hierarquia? Ou não mudou nada? Eu acho que vai mudar ainda assim, mas não com esse filme. Até porque a gente tem The Flash lá, que graças a Deus tem direção do Andy Muschietti, e que vai fazer um belo de um soft reboot em todo esse universo DC, que eu espero que conserte bastante coisa. E também porque eu escutei bastante coisas boas desse filme, inclusive. Eu acho que a hierarquia que pode mudar é a hierarquia da bilheteria. No máximo, assim, eu acredito que ele pode ser o segundo ou terceiro filme do universo da DC, né? Nos cinemas e tal. Eu acho que não bate Aquaman e tal, mas, sei lá, ele deve bater talvez o Esquadrão Suicida, que fez 700 e poucos milhões, não sei. Confesso que eu não tô acompanhando isso, mas acho que o máximo que pode mudar é isso, né? E mudou a hierarquia dos piores vilões, né? O Sabaki entrou nela também. Mas o filme, tipo, ele tá encaminhando pra ganhar uma bilheteria assim, tanto que ele já ganhou uma data de lançamento na China. Não, a bilheteria vai bem, né? Mas é um filme do The Rock, pô, não vai mal, sabe? Principalmente de herói e tudo mais, já tem uma fanbase da DC que vai assistir, mas a bilheteria realmente não tem dúvida. Agora, do universo DC, assim, eles apresentaram o Adão Negro, é um personagem poderoso, mas agora resta saber o que eles vão fazer, né? Se vai ficar só nisso, ou se ele vai aparecer em outros filmes, se vai ter um conflito maior, ou não, vai ficar só no Adão Negro nesse filme. Vocês acham que vai ter o confronto de Adão Negro e Shazam? Segundo o The Rock, sim, vai ter. Ah, mas o The Rock também já tá prometendo tudo, né? Adão Negro contra o Superman, Adão Negro contra o Shazam. Esse é meu medo. Que uma das coisas que ele prometeu, ele entregou, que era trazer o Superman de volta. Ele sempre falou isso, que ele queria trazer o Superman de volta, e isso ele entregou. A gente vai falar da cena pós-crédito daqui a pouquinho, né? Mas o The Rock tá prometendo muita coisa. O problema é que é a Warner, né? Não dá pra gente saber se vai conseguir. Eu acho que por ele sim consegue, mas ele já prometeu aí uma possível volta do Senhor Destino, aí prometeu o The Rock contra o Shazam, o The Rock é o Adão Negro contra o Shazam, o Adão Negro contra o Superman. Se depender do The Rock, é um filme dele por ano, né? Não, mas é por isso que é uma coisa boa. Eu vejo uma coisa boa, o filme fazendo tendo esse sucesso que ele tá tendo nas bilheterias, porque, tipo, a Warner sendo a Warner, eles só vão, assim, continuar com os planos se eles virem que deu certo monetariamente. Tipo, por isso que, porque pra quem não sabe, um dia antes de cair o embargo
Adão Negro, saiu um monte de notícia muito boa da DC, de que eles já tinham escrito o roteiro de Flash 2, de que Mulher Maravilha 3 já estava em andamento, de que o James Gunn já estava fazendo... O James Gunn e o Matt Reeves já estavam desenvolvendo novos filmes para a DC, e que ia ter finalmente um novo filme do Superman. E, tipo, meu medo era que se Adão Negro flopasse, que eles não iam seguir em frente com nada disso, sabe? Só que eu não sei a direção que isso tá tomando, é como eles falam no filme, né? Parece que é melhor um plano ruim do que plano nenhum. Então, pra descer aí, tá nisso, que nem eu falei no começo. É melhor um filme ruim do que filme nenhum. E eu vejo que pra a gente ter um novo Batman vs Superman é muito fácil, porque não deu a impressão de que o Adão Negro é um vilão. Então, não consigo nem imaginar ele tendo um embate com o Shazam. Porque parece que os dois são bons. Então, o que vai ser o conflito entre eles? E uma coisa também que eu acho ruim disso da Warner, que o Parzi comentou de esperar o sucesso pra desenvolver sequências, esse tipo de coisa, isso eu acho que tá certo. Eles que gastam o dinheiro, então nada mais justo do que eles esperarem o lucro pra anunciar mais coisas. Mas o problema é que me parece assim, por exemplo, ano passado, 2021, a DC lançou Esquadrão Suicida. Aí, muito por causa da pandemia, ele não teve o sucesso financeiro, né, mas aí tava ali no auge da pandemia e tal, então beleza, a gente entende isso, mas fez um sucesso comercial muito grande. Aí ele vai e anuncia a série do Pacificador, que foi muito boa. Mas é o contrário, Vilce, porque o Pacificador, ele foi feito antes do Esquadrão Suicida lançar. Ou seja, foi uma parada que eles apostaram. Se tivesse sido tivesse muitas críticas negativas, talvez a Warner não faria, entendeu? Faria o que aconteceu aí, semelhante com Batgirl recentemente, né? Poderia até filmar e chegar lá na hora e falar, não, esquece. Seria possível disso acontecer. O que me incomoda um pouco é que, beleza, aí daqui a pouco eles vão anunciar um derivado aí do Gavião Negro, vão anunciar um derivado não sei o que, e quando chegar a Warner vai ter, a DC, né, vai ter 25 filmes anunciados, dá pra lançar 2 ou 3 por ano, tudo bem que muita coisa pode ir pro HBO Max, né? Não, filme não. Mas é que, assim, os Zaslav e a gestão da Warner, eles não querem fazer filme pro HBO Max. Mas pode fazer só série. Pode fazer séries. Mas assim, então eu fico pensando nisso, tipo, novamente, né, a DC quer esse universo compartilhado, eles têm deixado claro, anunciado aí hoje, né, na data de gravação, o Henry Cavill anunciou oficialmente que voltou como Superman. Mas assim, de novo, a Warner me parece que não tem nada planejado, assim, tipo, o que fazer sucesso a gente faz, mas você não vê uma linha que eles querem seguir, ainda até esse momento não dá pra você ver no horizonte e falar, eles estão plantando isso aqui. Eu particularmente não consigo ver isso, e considero isso um grande erro, apesar de ultimamente preferir os filmes que não são desse universo, como The Batman, por exemplo. Não, eu concordo, mas em partes, por exemplo, como o Parse citou, Flash 2 ele já tem o roteiro do filme, ou seja, sem ter lançado o primeiro, eles já têm um roteiro, e é aquilo, eles vão seguir com os projetos do James Gunn, vai ter as coisas do Matt Reeves, só que o problema da DC é que aquilo, eu tenho confiança total nas coisas do Matt Reeves, nas coisas do James Gunn, que eu já sei que eles vão entregar coisas boas. Agora, sei lá, eu não sei o que esperar do Adão Negro 2, tá ligado? Esses filmes, tipo, porque a não ser que o The Rock, ele veja as críticas e tente contratar um diretor melhor, uma equipe de roteiristas melhores, sabe, tentar chamar gente, que assim, o que não falta na indústria hoje é gente boa, sabe? Com esse monte de série, um monte de filme, tem muitos roteiristas, muitos diretores talentosos. Eu acho que o The Rock precisa, sabe, parar de chamar os amigos dele, pra dirigir as coisas e chamar uma galera melhor. Aí, quem sabe, dá pra ter uma confiança. Se o The Rock quiser produzir o Superman e chamar, tipo, outro diretor genérico pra dirigir o filme, sei lá, tipo, o de Red Notice, aí é meio perigoso dar esse poder todo pro The Rock, só porque fazer um filme que fez bem na bilheteria, né, foi bem, e aí querer dar pra ele, tipo, ser produtor de vários outros filmes, aí escolher também a galera que vai dirigir, que vai fazer o roteiro. Isso é meio preocupante. Isso é perigoso, né? Imagina. Nossa, você falou do diretor do Red Notice, o Alerta Vermelho, né? Fazer um filme do Superman, nem me fale isso, por favor. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Falando do Superman, né? A gente teve, a gente chegando pra encerrar o podcast,
teve a cena pós-crédito, né, que vazou na internet, todo mundo falou, mais fala desse filme, que é o retorno do Henry Cavill ao universo DC como Superman. É uma ceninha curtinha, assim, que o Adão Negro tá falando com a Amanda Waller, ela dá uma intimada nele e aparece o Superman e os dois conversam, né. É uma ceninha bem rapidinha, bem curtinha. O Henry Cavill tá com um uniforme novo de Superman, né? Tipo, um uniforme, acho que é uma mistura dos uniformes dele do Man of Steel e do Batman vs Superman, só que com cores mais fortes. E é isso, né? Tipo, é uma cena que foi filmada no mês passado, né? Bem em cima da hora. Até aquele momento eles tinham um dublê de corpo pra fazer as cenas. O Superman sem cabeça, que como o The Rock, atual presidente da DC Filmes, saiu do cargo, e ele era o cara que barrava que não queriam um novo filme do Superman, não queriam o Henry Cavill de volta. Com a saída dele, o The Rock conseguiu a permissão da Warner para trazer o Henry Cavill de volta. E a gente agora, né, como o Bruce falou, tem a confirmação de que vai ter sim um novo filme do Superman. Já tem rumores que o Henry Cavill já gravou cena pro Flash, né, ele vai aparecer brevemente no filme do Flash também como Superman. E ele vai ter um novo filme, que atualmente eles estão procurando alguém para dirigir e escrever o projeto, mas ainda não tem uma previsão para começar a filmar ou para lançar o filme. O que vocês acharam dessa cena pós-créditos e do retorno do Cavill? Olha, eu confesso, tipo, eu sei que vocês não gostam muito do Henry Cavill, eu até entendo por quê, porque vocês não gostam muito de Homem de Aço, de Batman vs Superman, mas, tipo, eu confesso, eu meio que eu entrei no modo fanboy na cena pós-créditos e eu comecei a aplaudir quando aconteceu porque eu fiquei muito feliz. Tipo, eu, como vários outros fãs da DC, eu tava esperando muito anunciar um novo filme do Superman, mas assim, a diferença é que pelo menos eu tava tentando ficar feliz com o que eu tava recebendo, mas eu ainda assim eu queria um novo filme do Superman, e eu via como o pessoal, tipo, fazia a questão dele, e sabe, eu acho, minha opinião sobre o Superman do Henry Cavill é que, pelo menos a partir do finalzinho de Homem de Aço, eu acho que dava para ter trabalhado o personagem dele de maneira melhor em uma sequência onde ele poderia ser um personagem mais bem desenvolvido, um personagem que poderia aprender com seus erros do filme passado. O problema é que depois a Warner e o Zack Snyder resolveram fazer Batman vs Superman, que foi um baita retrocesso pro personagem, e tem até aquela sequência horrorosa onde ele tá tristinho por estar salvando pessoas, mas eu acho que eu quero dar uma chance, eu tô bem empolgado, tipo, eu inclusive já tenho um diretor em mente que eu quero que faça o projeto, já tem uma história em particular que eu quero que eles adaptem. Então, eu não tenho vergonha de admitir, eu fiquei feliz em ver o Henry Cavill voltando como Superman, e eu tô empolgado pelo próximo filme dele como Superman. Eu não gosto do Cavill como ator, assim, eu acho ele um ator fraco, mas acho que como Superman, ok, ele funciona, apesar dele ainda não ter conseguido participar de um filme legal, né, propriamente dito, apesar que, ok, o Snyder Cut foi legal, então beleza, então dá pra considerar esse, mas eu achei até legal a volta dele, muitas pessoas gostam, ele fisicamente é um bom Superman, pena que não entrega nada mais do que isso, então assim, não que eu fiquei empolgado, mas não foi uma notícia que eu desgostei, assim, quando lançar vai ser um filme que eu vou querer ver, tá tudo certo, mas não vou me empolgar horrores e beleza, tá legal, assim, pra mim, assim, não chegou a ser neutro, porque eu gostei, mas também não é aquela coisa que, nossa, vamos comemorar. Não, tá de boa. Vamos ver o que vai sair disso aí. Agora, a cena foi legal. Eu gosto do Cavill como Superman. Gostei da volta dele, mas um problema aí que não é do filme, mas da Warner, que, tipo, a cena vazou e tudo mais, mas eles também, tipo, na conta do Twitter do filme, eles vazaram confirmaram que o Superman ia estar antes do filme lançar, com uma imagem lá, com os vídeos. Tipo, precisava mesmo. Dava até uma surpresa na hora de ver o filme. Precisava, tipo, toda hora anunciar que o Superman voltou em Adão Negro. Bom, eu também não sou fã do Superman do Cavill, né? Eu não gosto do ator, não gosto muito da versão do personagem. Mas assim, eu não aplaudi, eu não gritei, não vi na cena como Parse. Mas assim, era uma coisa que todo mundo queria de volta. Era uma The Rock, como diz, ele ouviu os fãs e trouxe o Cavill de volta. E assim, cara, eu fico feliz de ver o Superman de volta, é um herói que eu gosto muito, um personagem maravilhoso, que faz muito tempo que não tem o destaque que merece nos cinemas. E vamos ver, né, o que vai sair, né, desse novo filme do Superman, como vai ser o Cavill nos outros projetos, qual abordagem eles vão dar.
E principalmente, né, que assim, não dá pra você fazer o universo DC compartilhado sem o Superman, né? Isso é insanidade. Não tinha como. Cara, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, porque eu gosto de Man of Steel. Não me pergunte a razão para eu gostar, mas eu gosto. Então, sei lá se é porque eu vejo dublado e o Guilherme Briggs dá uma vidinha pro Henry Cavill, mas não me incomoda tanto, então eu fico ansioso, assim, porque eu gostaria de ver um filme realmente bom do Superman, porque, ó, vejam minhas palavras, eu falei que eu gosto de Man of Steel, eu não disse que é bom. Então, né, eu fico empolgado de ver ele de novo. Mas na hora do filme eu já tava tão saco cheio que eu fiquei whatever. Falei, tá, é só essa cena, né? Beleza, vamos embora. A gente vai ver o que aconteceu com o personagem e fiquem de olho no Fórum Nerd que a gente vai noticiar todas as notícias, o desenvolvimento desse novo projeto do Superman, assim como dos outros filmes da DC. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. E bom, chegando para concluir o episódio, eu quero que cada um aqui dê as considerações finais do filme, uma nota, fale o melhor e o pior do filme. Pode ser o melhor personagem e o pior aspecto do filme para vocês. Começando, pode ser com o Parzi, que é o pessoa mais alegre, que mais gostou do filme. Tá, eu vou ser, tipo, eu não sei se eu sou um vilão ou se eu sou o único herói desse podcast, mas tudo bem. Eu percebi que meus colegas, eles não gostaram muito do filme, o que eu até posso respeitar isso, mas eu pessoalmente, como eu falei, eu não achei o filme tão detestável quanto alguns de vocês acharam. Eu acho que talvez seja porque eu já tinha criado essa expectativa de que por ser um filme do The Rock ia ser um filme com cenas de ações legais, mas que também por ser um filme da DC ia ter personagens que eu ia acabar gostando. E pelo menos pra mim, eu recebi isso. Tipo, eu acho que a melhor coisa do filme definitivamente foi a Sociedade da Justiça, que assim proporciona as melhores cenas do filme, com o Doutor, com o Senhor Destino, que é o meu personagem favorito do filme, que eu amaria ver mais dele no futuro. E assim, tem coisas nesse filme que eu ia gostar que eles aproveitassem em filmes futuros. Até o próprio Adão Negro do Dwayne Johnson pode voltar também e ser melhor trabalhado no futuro, se fosse bem feito, claro. E a respeito do aspecto ruim, tipo, é o vilão, porque, tipo, é um negócio que ficou ruim mesmo, que nem eu tenho como defender. Tipo, eu acho que, inclusive, ele é um dos mais genéricos do DCU, ele não se destaca. Mas, sendo sincero, quando eu vi o filme Adão Negro mesmo, eu não senti que eu tava me forçando a gostar de nada. Eu simplesmente fui lá, curti o que eu vi e pronto. Eu só saí do filme, legal, eu gostei do filme. Tipo, não é o melhor filme da DC, nem nada do tipo, mas foi um filme que eu gostei. E, assim, antes de me predejarem, eu já vou dizendo, a minha nota pro filme é 8. Cara, o que eu gostei são poucas coisas. Foi a Sociedade da Justiça, foi algumas cenas de ação, mas o que eu não gostei são infinitas coisas. A trilha sonora que não para um segundo, nem mesmo quando eles estão de conversinha fiada. Foi o tom, que parece que às vezes eles não decidem se eles querem fazer um filme violento ou um humor galhofa, tipo, pessoas batendo em zumbis demoníacos com canos. Porra, não dava pra eles pegarem a arma lá daquela milícia? Então, tipo, são decisões criativas, o filme, o tom, que não sabe pra que lado quer ficar. Então, eu acho que minha nota para Adão Negro é assim, 4 bem amigo. Bom, pela minha participação no podcast, parece que eu detestei o filme mais do que eu propriamente detestei, mas sei lá, talvez seja isso. Eu acho que vocês falando, eu comecei a lembrar de mais coisa que eu achei que eu tinha esquecido. Pra mim, a melhor coisa do filme foi o Gavião Negro e o Senhor Destino. A pior coisa do filme foi o vilão. Mas pra você, Decenalta, não perca tempo assistindo Adão Negro. Assista a animação de Super Filhos, que tem uma homenagem a Resident Evil do meu querido Paul W.S. Anderson. Essa é a melhor coisa que saiu da DC nos últimos dias. Minha nota é 5. Ai, meu Deus. Não vejam a animação dos Superfilhos só por causa dessa homenagem horrorosa. Estragaram os Superfilhos. Animação incrível, nota 10.
tô com meus colegas aqui, na maioria, no caso, que não gostou tanto assim, mas tipo, é porque o filme não tem muitas coisas boas, sabe? O filme é bastante genérico, e parece até que foi escrito por um algoritmo, porque tem todos os clichês de filmes de super-heróis, né? Tem as piadinhas, tem aquele momento final com o time de CGI, é simplesmente nada de novo, não entrega nada muito acima do padrão. Então não tem por que gostar demais assim. Mas uma coisa boa realmente são os personagens da Sociedade da Justiça, como o Gavião Negro e o Senhor Destino. Gostei da atuação do Pierce Brosnan. E acho que a pior coisa realmente foi o vilão, o Sabbac, que um dos piores da DC. Acho que até um dos piores do filme de herói em geral. E minha nota é 5. Muito bem. Eu vou discordar um pouco do João, que ele falou da trilha sonora. Eu gostei da trilha sonora do Lorne Balfe, acho que esse é o nome dele. É um compositor bem legalzinho que tem. Já trabalhou em vários jogos, vários filmes. Eu achei que os temas que ele fez da sociedade, do Adão Negro, eu achei que foram temas bacanas. Eu também gostei um pouquinho assim, da fotografia do filme, que é do Lawrence Sher, que é o mesmo diretor de fotografia do Coringa. Ou seja, um cara bom, um cara que manda bem. E eu achei que tem alguns takes assim, que foram bacanas. Eu, obviamente, não gostei do roteiro. Achei que era um roteiro que a história em si do filme não é ruim, mas o roteiro é muito ruim, é muito raso, é muito mal trabalhado. Até a Sociedade da Justiça, que é um ponto bem positivo do filme, eles não conseguem trabalhar direito, mas ainda assim são personagens muito legais e eu também quero ver mais deles no futuro. E, de fato, a pior coisa de longe é o Emael lá, o Emael Sabbac, o vilão do filme, que é realmente muito ruim, é o vilão mais genérico e só não perde, só não é o pior vilão do DCU, porque tem o Coringa do Jared Leto, que é intragável, que não dá, mas no geral eu acho que é um filme genérico do The Rock que podia ser muito melhor, mas acabou até quebrando essa corrente positiva que a DC tava tendo de lançar vários filmes, séries e coisas legais, e não é uma mancha grande no histórico deles, mas é um filme que podia ser bem melhor e bem mais interessante do que ele realmente é. Eu acho que eu daria uma nota 5 também. É a definição de mediano, e é um filme, por exemplo, que realmente daqui a uma semana depois de ter editado, de ter feito a capa do podcast, eu já não vou mais lembrar de nada dele e não é algo que vai fazer falta. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o João, o Bruce, o Parge e o Sam pela gravação. Acho que o episódio ficou bem legal. E agradeço também você que ouviu o episódio até aqui. Muito obrigado. Você também que compartilhou, que acessou o site, clicou nas nossas propagandas, curtiu o vídeo no YouTube, compartilhou com os amigos, familiares. Muito obrigado mesmo. A gente está tentando voltar com o podcast com mais regularidade. Inclusive, muito provavelmente, o próximo episódio deve ser sobre A Casa do Dragão, né? A série do Game of Thrones, que o último episódio foi ao ar ontem. Então, preparem, que esse deve ser o próximo podcast. Que provavelmente deve ir ao ar na próxima semana. E também, né, agora dar mais uma vez os mesmos recadinhos de sempre. Acessarem o Fórum Nerd, clicarem nos textos, notícias, listas. A gente tá com muito conteúdo legal, todo dia tá saindo praticamente 2 textos, além das notícias, tem muita coisa legal. Seguirem a gente nas redes sociais, Fórum Nerd no Instagram e no Facebook, e @nerd_fórum no Twitter. A gente tá postando muito conteúdo exclusivo lá, tanto notícias, indicações, listas, várias coisas legais, então fiquem de olho, a gente tá sempre postando muitas coisas legais, não deixe de curtir as páginas e tudo mais. Também seguir a gente no Spotify, né? Tem todo um esquema que você pode seguir o nosso podcast e curtir lá, que aí o Spotify dá uma divulgada maior no Não É Uma Cópia. Então, acho que é só isso então. Muito obrigado pra você que viu até aqui e até a próxima semana, pessoal. Falou! Tchau, tchau! Valeu, falou, galera! tchau! Tchau! Tchau, tchau!